pessoal, tudo jóia? Então, o vídeo vai trazer um breve resumo sobre a ideia do humanismo, tá? Então, o que foi o humanismo? Ele foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou, também dá para trazer na forma de entre o trovadorismo e o Renascimento, tá? Então, como o próprio nome já diz, né, já indica esse período, ele correspondeu então a ideias filosóficas, morais, estéticos, né, que valorizavam o ser humano. Então, fica dentro dessa principal perspectiva, dentro dessa principal ideia. Tá? Então, por volta do século XIV, ou ali na Baixa Idade Média, então na Europa Ocidental, ocorreram aí algumas mudanças sociais e econômicas extremamente profundas que contribuíram então para o surgimento de novas formas de pensar. Tá? Então temos que trazer de novo assim, ó, o que foi um movimento, tá, filosófico, moral. Então também dentro dessa ideia a gente tem que entender que o humanismo ele é uma mudança de pensamento, tá? É uma mudança de interpretar e de entender determinadas coisas que estavam acontecendo na sociedade europeia e que depois vão se expandir e vão se espalhar pelo mundo todo. Né? Então essas modificações do modo de pensar, também temos que entender que isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Elas foram consolidando-se, se formando, se transformando ao longo de séculos anteriores a esse momento do século XIV, né? Até concretizarem-se, então, né? E se fortalecerem e se imporem em uma nova mentalidade e uma nova cultura. Então, assim, essas novas formas de pensamento, elas vão aí começar a influenciar a economia, a organização do poder, né? A produção artística que vai modificando-se ao longo do tempo e até a atualidade, né? Estamos sempre em um processo de transformação e de mudanças. E para isso, então, nós podemos resgatar, eu vou resgatar um pouquinho, né, de um contexto histórico, tá? Então, com a decadência aí, do feudalismo, então surgiu uma nova classe social, né? Que através do comércio, então começou a enriquecer e se fortalecer dentro da sociedade feudal nesse período aí, e que vai ser chamada de burguesia, né? Que vão ser os burgueses. E essa burguesia vai contribuir muito para o surgimento então de cidades e também para a imigração do campo para a cidade, que vai se transformar então num chamado já de êxodo rural, conhecido por nós hoje, certo? Então esses burgueses competiam o tempo todo nesse período aí com a nobreza pelo poder econômico e social. Então eles queriam uma participação política, né? Eles queriam mais visibilidade para essa riqueza então que eles estavam acumulando. E além então do surgimento dessa burguesia, outras mudanças também vão marcar esse período na Europa. Né? Então, entre elas, quais nós podemos destacar aí? A expansão marítima, né? O desenvolvimento do comércio, então extremamente importante, porque até então, né, o comércio ele era inexistente, porque a moeda era inexistente, e agora a burguesia vai trazer isso de novo à tona, e um novo modelo de ganhar dinheiro, de sobrevivência vai se estabelecer. Né? O surgimento de pequenas indústrias, pequenas manufaturas, né, que vão transformar e são extremamente necessárias para as cidades que agora vão se estabelecer e também para atender os anseios, né, dessa população que emigra do campo para a cidade. Tá? Então, todas essas transformações elas vão sendo desenvolvidas então por esses chamados humanistas. E assim, então, lentamente, a mentalidade medieval foi sendo deixada então no passado, né, daquela
sociedade que até então sempre estava estabelecida e sempre estava controlando tudo. Então, essa nova organização ela vai trazer consequências para o povo, né, que até então sempre eram acostumados à servidão e, portanto, não tinham nem estudo, nem qualificação profissional agora para atender às exigências comerciais, né, que estavam se consolidando aí com esse surgimento dessa nova sociedade. E com isso, então, esse foi um período de muita fome também, a gente não pode esquecer, né? E de muitas doenças. E aí a gente pode trazer o exemplo aí da peste bubônica, né? Também conhecida aí nos livros didáticos e por muitos escritores, historiadores, como a peste negra, né? Que vai dizimar aí em torno de 1/3 da população europeia nesse período, né? Um outro fator que a gente também não pode esquecer aí, relevante, dessa nova então organização, dessa nova constituição social, foi a mudança então do poder descentralizado, que era executado em cada feudo por seu nobre responsável, para um poder agora centralizado, né? Nas mãos de quem? De um rei, né? Que é o período chamado aí de absolutismo, né? O absolutismo monárquico, também chamado assim, né? As mãos, o poder nas mãos de um rei, né? Com poderes absolutos. E além também disso, né? A hegemonia, temos que destacar isso muito, né? Que até então existia um poder sobre tudo, que era um poder da igreja. E essa hegemonia de poder da igreja ele vai ser quebrado e a influência, né, sobre a sociedade vai ser quebrada, né? Então, o modo de pensar, de viver e a influência nas artes, ele passou a ser, né, criticada, inclusive pelos seus seguidores, né, religiosos. Então, esse rompimento com a igreja, ele vai influenciar aí diretamente o modo de expressão da sociedade, que está ascendendo aí, né, que está vindo, né, com uma gana de uma mudança, né? E bem como, então, a própria relação com a espiritualidade. Então não vai mais ser aquela relação de punição, aquela ideia de medo, e sim buscar alívio, né? Buscar a luz, né? Mas não mais com tanta severidade nesse sentido. Então, um outro também aspecto que a gente precisa destacar aí, extremamente importante, foi o grande avanço científico, né, que se realizou nessa época aí. Então, o início das grandes navegações como forma de expansão comercial e também expansão territorial, a invenção da bússola, né, a teoria heliocêntrica, né, provada aí pelo Galileu, e que vai dar aí ao homem uma postura mais cientificista, né, e racionalista. Então fica dentro dessa ideia aí, principalmente. E também a gente, né, um grande destaque com certeza quando se fala em humanismo, né, essa mudança, esse período de transição para o renascimento, a gente tem que destacar também aí que durante séculos, né, vou trazer um pouco de novo essa ideia, né, a igreja ela exigia, né, ou não exigia, ela exercia, mas também exigia com certeza uma forma de viver. Então, em cima disso, ela exercia uma enorme influência sobre a sociedade e seu modo de pensamento, né? A forma de pensar da sociedade. E o pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, né? Teos, né? Que significa Deus no centro das preocupações humanas, né? Deus no centro do universo, tudo gira em torno da ideia Deus. Ele vai ficar um pouquinho de lado, né? Ele vai dar lugar a uma outra visão. Que outra visão é essa? Vai ser a visão antropocêntrica, né? Vem de antropos, então, que é a ideia de igual a homem, né? O homem, antropos, antropologia aí. Então, como vai ser essa visão? Agora, o antropocentrismo,
Diferente do teocentrismo, né? O antropocentrismo ele vai trazer o homem no centro das realizações do universo humano, Então, assim, ficou doente, vai desenvolver alguma coisa na ciência, na medicina, para curar aquela doença. E não mais vai aceitar como um castigo de Deus. Tu é um grande pecador e tu, né, tá sofrendo um castigo divino e tu vai morrer agora com essa doença. Não, né? Uma pessoa que vai curar a outra não vai mais ser identificado como uma bruxa ou como um feiticeiro, né? Algo pagão que merece o castigo da morte numa fogueira ou ser enforcado ou coisa desse tipo. Então a ciência vai vir com tudo. Então essa é a ideia do antropocentrismo, né? Vai trazer uma nova perspectiva, tá? E por ser então um movimento de transição, o humanismo aí ele vai apresentar tanto as características do modo medieval do pensamento, quanto do novo modo de pensar religioso. Então, a gente nunca pode esquecer que dentro da história, né, dentro das transformações sociais, não existe uma linha divisora. Né? É algo em mudança contínua e que vai mudando. Então, assim, começou através do humanismo, ter uma ruptura com o teocentrismo, para uma visão mais antropocêntrica e que vai modificar esse pensamento e essa organização social ao longo dos anos, ao longo de décadas, ao longo de séculos. Né? Se a gente for fazer uma análise e for buscar algumas mudanças ou algumas concepções religiosas ou até dentro das organizações familiares, né, a gente ainda tem coisas muito presentes de séculos passados, né? Como, por exemplo, em muitas sociedades, a submissão das mulheres ainda dentro dos seus relacionamentos. Ainda é uma coisa extremamente patriarcal e muito presente, muito forte ainda, que ainda vem desse período e ainda precisa ser rompido e ainda o tempo todo as mulheres precisam provar outras, né, formas. Então, é nesse sentido, né? É algo lento, é algo que vai se movendo, que vai se transformando, né? E vai trazendo algo novo para o pensar, né? Para o pensar. E a gente também não pode esquecer que dentro desse momento de transição havia uma tensão entre essas duas visões aí, né? Porém, começou a ter um predomínio aí da visão antropocêntrica, né? Então, fazer essa separação. Então, a visão antropocêntrica, né? Ela via o ser humano em sua real humanidade, desconectado da visão da igreja, tá? E passando a ser, então, responsável por seus pensamentos e atos, sem a necessidade da permissão religiosa para fazer determinadas coisas. Porque até então as pessoas tinham medo de se manifestar, tinham medo de pensar, medo de fazer determinadas coisas, devido às punições severas que a visão teocêntrica, né, ou a organização teocêntrica sobre a sociedade estabelecia. Agora, com o antropocentrismo, não. Né? Então, não vai mais ter essa permissão. Vai partir de cada um dentro dessa organização. E por esse, então, desligamento aí, houve um resgate aí das culturas greco-romanas, né, da antiguidade. Então, um resgate aí das culturas pagãs, né, o que posteriormente, então, vai marcar um período aí chamado de renascentista, tá? Então, isso já é para um outro vídeo. E assim houve também, então, uma retomada de temas, valores, né, e personagens da mitologia dos gregos e dos romanos nessa mudança, principalmente aí dentro de uma ideia de arte, da literatura, né? Então todas essas transformações, né? Então que vão vir para criar uma nova cultura europeia e que depois vai, né, se disseminar para o mundo todo, né, através das grandes navegações, desses movimentos marítimos, dessa ligação comercial que a burguesia vai gerar entre as diferentes regiões do mundo que estão sendo reconhecidas, conquistadas, né, e conhecidas. Então,
Algumas coisinhas a gente tem que destacar, então tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, características do humanismo. Então, vou destacar algumas assim. E também é interessante, talvez, buscar uma leitura um pouco mais aprofundada, desculpa, em cada uma dessas características. Por exemplo, né, a característica extremamente importante é assim, o período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Então, isso é uma característica do humanismo. Isso é um período de transição, da mudança, né? Como é que surgiu o Renascimento? Porque teve um movimento humanista que rompeu com a sociedade, com a organização social, econômica, política, religiosa da Idade Média. Aí nós vamos, isso é um movimento de transição. Outra característica muito forte, né? A valorização do ser humano. Então, professor, como é que eu vou pesquisar algo além, agora mais específico, sobre a valorização do ser humano? Bom, vai lá no Google, né? Ou no YouTube e digita lá, né? As mudanças trazidas pelo movimento humanista ao ser humano, né? Como o humanismo contribuiu para a valorização do homem, do ser humano. Tá? Então, nesse sentido. Outra característica, o surgimento da burguesia. Tá? E de como essa burguesia vai influenciar, influenciou e ainda influencia até os dias de hoje. Né? Outra característica, a ênfase no antropocentrismo, né? Ou seja, o homem no centro do universo. Isso é uma característica, né, que vai romper completamente, né, e vai trazer à tona o papel de cada um na sociedade. Outra característica, as emoções então humanas começaram a ser mais valorizadas pelos artistas, por exemplo, né? Na pintura, na literatura, na escrita, até na própria composição de leis, né? Então a questão homem começou a ser, né? As emoções, respeitar as emoções, começar as mudanças, né? Então isso é um movimento de transição que depois vai levar a revoluções sociais, né? A queda do absolutismo monárquico, a criação de constituições, aonde vai trazer a ideia homem, né? O respeito à humanidade. Então, dentro desse sentido, a gente sempre tem que pensar que são transformações constantes, né? Outra característica é o afastamento dos dogmas religiosos. Né? Então, eles ficam lá na instituição religiosa e não mais necessária para a organização familiar. Tá? Então, outra característica, a valorização de debates e opiniões divergentes, extremamente importantes para sempre criar algo novo e não simplesmente aceitar algo que vem de cima. Né? Então, o debate, principalmente dentro das ideias divergentes, das contestações, sempre muito importante, porque isso gera uma ideia mais democrática, né, para chegar a um denominador comum, dá para se trazer assim. E outra característica extremamente importante, né, é a valorização do racionalismo e do método científico. Com certeza, uma das grandes características aí da ideia humanista é que isso vai trazer, com certeza, uma grande força depois para o movimento renascentista, né? Que é a ideia do uso da razão, a ciência como base, né? Tem que provar, comprovar, buscar sempre o correto, não vamos dizer assim, esse correto será não, mas trazer um resultado para as dúvidas existentes, certo? Forte abraço, espero ter ajudado, e é isso aí, até o próximo.